convênio mais agregado, colocando essas questões da responsabilidade, a questão de plataforma. Eu acho que a gente tem que buscar a questão dos produtos já nascerem com registro, com ISBN, com essa possibilidade de acessibilidade. Como é que a gente faz isso? Então, todas essas questões, né? E também discutir, porque quando a gente fala assim, capacitação, a gente fala assim, muito da capacitação para elaborar o projeto, para fazer assim, mas como é que a gente trabalha essa capacitação? Em que áreas que a gente precisa de mais capacitação? Como é que a gente aproveita a capacidade do SEBRAE, da universidade, de fazer parceria para essas questões? Então, são várias questões colocadas. Tem uma discussão forte com relação ao Pronatec, as bolsas do MEC, né, que são bolsas... Então, eu fui procurada já por 2 universidades, uma é o IFET, o Instituto Federal... não, é do MEC, que os antigos IFETs, né, que agora são universidades, faculdades. É muito sigla. E aí a gente, por exemplo, eles me apresentaram a possibilidade, não, Márcia, a gente pode operar e eu posso ir lá buscar os recursos no Pronatec para trazer para as bolsas aqui. A gente faz uma primeira operação no DF. Então são essas parcerias. A Universidade de Santa Catarina também ficou interessada na questão do agente comunitário de cultura, porque o agente comunitário ele teria que pensar na formação, uma formação que envolvesse a questão técnica de gestão, mas também que envolvesse o mestre. Então como é que a gente faz esse trabalho e cresce nesse sentido? Então assim, a minha proposta para o primeiro item, né, a gente pode abri-lo, mas é a gente fazer essa devolutiva com o documento base, para que a gente possa estar discutindo isso. Até já tinha colocado para a Antônia a necessidade da gente fazer esse momento com a Comissão Nacional para a gente estar repassando esse material e ouvindo aí as contribuições e as críticas. Com relação aos 15 dias, um relatório contextualizado sobre o passivo pode ser passado. Por quê? Porque o Ministério fez um concurso, botaram 119 pessoas, analistas, para trabalhar o passivo, do MINC como um todo. Então esse trabalho está sendo feito num grupo. O que a gente percebeu? A análise do nosso passivo ela é muito mais detalhada. Porque o passivo da Lei Rouanet é um convênio, uma prestação de contas. Geralmente são 5 parcelas, 5 prestações de contas. Então assim, a capacidade de análise, embora o volume de recursos da Lei Rouanet seja desse tamanho, são espetáculos, o pessoal é muito mais já da cadeia produtiva, então tudo é muito mais. Então a gente está lá, eu já tenho um escopo disso. O que a gente está elegendo agora como prioridade são pinçar desse grupo de passivo, aqueles estados que já estão lançando editais. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, capital, lançou um edital. Se debruça sobre o passivo da capital do Rio de Janeiro, o que tem de ponto da direta para liberar, para ele poder concorrer. Então a gente, assim, no ato da inscrição, ele não precisa estar com a análise de prestação aprovada, só no conveniamento ou no ato, porque ainda é convênio com o Rio, né? Convênio com os pontos. Então, como é que a gente faz isso andar, né? Então a gente tem trabalhado, se debruçado com relação ao passivo e também num processo de convencimento com o TCU. A gente fez um seminário no TCU, a Secretaria Executiva que puxou esse seminário, e foram todas as secretarias a apresentar, e aí eu falei da questão dos pontos, falei da dificuldade que a gente tem, falei que o processo de arrolamento nos instrumentos equivocados como o convênio, embora ambas as partes diziam capazes de execução do instrumento, quando se assina, né, tanto a sociedade civil como o Estado, mas que há problemas e que no conjunto da maioria os problemas são de forma, não são de mérito, não são de má fé. Tá claro que você tem um pequeno grupo que tem problemas mesmo, de denúncia, que a gente vem acompanhando, que a gente recebe pela ouvidoria. Mas no conjunto e na maioria são forma, é o ponto que executou fora do prazo do convênio, é o ponto que não apresentou a nota fiscal do transporte que custou, sei lá, R$60. Então a gente está agrupando isso para poder discutir com a CGU. Quando a gente fala de TAC, a gente fala do envolvimento com o Ministério Público. E aí há um certo recuo, assim, porque a gente não sabe se é bom ou se é ruim envolver o Ministério Público. Então, eu acho que tem que ter... Eu falei até com o Marcelo, que é diretor lá secretário lá do TCU, se a gente não podia fazer uns termos de ações compensatórias. Eu não achei ajuste de conduta, não. De ações compensatórias, ou seja, aquele ponto que tem um problema porque sei lá, tá faltando comprovar que fez uma oficina, ele faz a oficina. Aquele ponto que tá faltando, ele tentar suprir, de alguma medida, pode ser até em uma coisa correlata,
porque dependendo do recurso ele não pode fazer aquilo que estava previsto, né? Que depende disso, de estrutura e tal. Mas o que ele pode fazer? E o que ele tem feito? Será que o que ele já tem feito, mesmo sem o dinheiro do convênio, já não compensa? Então, assim, um pouco a negociação nesse sentido. E aí eu acho que a gente vai trabalhar um pouco também, não só agrupar, mas um pouco caso a caso e pela demanda dos pontos, né? E isso faz mesmo dentro do TCU? Isso é junto com a CGU, tá? Todo esse processo de tratamento do passivo está sendo feito junto com a CGU, né? E com o acompanhamento, esse grupo de trabalho, ele tem um planejamento que envolve a CGU. Então a gente tem, porque o ideal é que a gente consiga liberar. Inclusive eu falo assim, a gente mesmo questiona como gestora essa malha burocracia. Poxa, um ponto de cultura que demorou, foi feito um convênio em 2004, não analisou a prestação de conta até agora, e eu vou prender esse ponto de cultura por quê? Assim, prender no sentido dele não poder concorrer. Se a próprio Ministério não deu vazão àquela análise. Então, assim, são questões de fundo que a gente tem levantado, né, buscando construir uma argumentação para avançar numa jurisprudência com relação a isso, né? Agora, com a dificuldade, porque queria eu ter uns 2 advogados do meu lado, entendeu? Para construir comigo esse arcabouço de argumentos, né? Mas a gente está avançando na medida do possível. Eu acho que esse aporte de pessoal agora vai dar um impulso, porque tem um prazo, são contratos temporários da União, né, CTUs, então tem um prazo de vigência. E eu também comecei a questionar que eu hoje já estou gerando um passivo nos convênios que eu tenho hoje, porque há uma dificuldade de análise. Então, aí eu, na minha argumentação com relação ao pessoal, eu falo assim, e o passivo que eu estou gerando agora? Vocês fizeram um concurso para o passivo que está lá, mas eu estou gerando um passivo. Como é que eu vou tratar isso? Então, assim, estou questionando também para ver se a gente consegue avançar na parte de recursos humanos. O que a gente fez para ampliar a capacidade operacional da gente? Primeiro é começar a manualizar procedimentos, ter regra, porque assim, muitas vezes as próprias informações eram dúbias. Qual é a regra? Para fazer uma teia, o uso do rendimento, como é que é? Aí que a gente vê, uso de rendimento, vi um monte de uso de rendimento, R$6 mil, R$5 mil, cada análise um pedido desse, entendeu? Então assim, uso de rendimento tem que ser no mínimo 100 mil, tem que ser um valor de vulto, porque é muito convênio ainda, são mais de 200 convênios. Se for analisar o uso de rendimento, para os 200 a gente não analisa. Aí tem o plano de trabalho que tem que mudar, tem prorrogação ex officio. Então cada um do convênio é no mínimo 15 procedimentos, né? Então como é que a gente simplifica isso e cria algumas regras para a gente, quer fazer uso de rendimento, de repente a gente não colocou data, mas deveria rolar até setembro, e depois de setembro a gente já está lá arrancando os cabelos. Então como é que essa regra também para diminuir os gargalos de operação, né? Então essa manualização, a qualificação da gestão, algumas parcerias, né, que a gente vem buscando, a parceria com a Fiocruz para a Rede Cultura e Saúde, que vai nos dar os bolsistas. E a ideia do Cultura e Saúde é que esses bolsistas atinjam os pontos com as pautas de direitos humanos e façam essa pauta acontecer, e ao mesmo tempo nos ajude no processo de acompanhamento, de conhecimento do ponto, de fazer essa relação mais próxima, né? E também com a Unesco, com a contratação de consultorias, né? Então a gente a princípio está contratando 10 consultorias e algumas específicas, um consultor só para cultura indígena, um consultor só para campo da juventude, da criança. Então a gente também está ganhando um pouco de capacidade a partir dessas contratações. Mas são só somas que não me permitem muitas vezes a operação, porque a burocracia eles não podem assinar, eles não podem avaliar. Então é uma soma de capacidade de acompanhamento da rede, de qualificação do trabalho. E essa cooperação também com o MINC, né? Porque com a Palmares, com o IFAM principalmente, né? Então a ideia do IFAM, por exemplo, como é que o IFAM amplia esse trabalho que ele tem de educação patrimonial, da própria estrutura dos monumentos históricos, com a rede de pontos? Como é que a rede de pontos é alvo dos grupos da diversidade, a rede de premiados, é alvo também da ação do IFAM em cada estado? Eles têm 27 superintendentes, várias unidades de atendimento ao público, mais 27 escritórios em cidades históricas. Como é que a gente usa isso a nosso favor? Os museus, né? Então, gradativamente fazendo esse trabalho. Inclusive, envolvimento da FUNASH na questão do teatro acessível, lançamos uma campanha, né? Então, essas parcerias. Dentro do seu raciocínio, se
uma prestação de contas foi entregue em 2005. Esse é um raciocínio só meu. Não, pois é, eu tô viajando o seu raciocínio aqui. Não existe uma possibilidade de propor uma espécie de prescrição desse tipo de coisa por incapacidade do Estado? Não prescreve, a área pública não prescreve. Mas eu acho que a gente tem que criar uma regra de liberação. E aí é o seguinte, libero e, mediante qualquer outra questão, eu posso alçar. Se tiver uma denúncia, a gente pode alçar aquele processo, entendeu? Mas a nossa proposta é uma liberação. E principalmente em função do mérito. E já há por parte desse grupo do passivo uma avaliação mais simplificada da prestação de contas. Foi feita uma proposta mais simplificada para a análise de prestação de contas. E o que a gente acha que essa prestação de contas mais simplificada já tem que ser adotada na medida do possível, já no que está acontecendo. Reivindicamos que seja feito um chamamento público para a criação de um portal do Programa Cultura Viva em software livre. A gente está trabalhando uma plataforma digital, uma parceria com a Universidade Federal do Paraná. O Pedro pode falar um pouco mais, com a participação de alguns pontões de cultura digital, enfim, buscando as experiências que já aconteceram. A ideia, inclusive, é de fazer uma articulação com essa rede, né, retomando, e um investimento no sentido de dar consistência e criar essa plataforma. O próprio Cultura e Saúde também tem uma plataforma de comunicação, enfim, como é que a gente adensa. Estamos trabalhando também internamente com relação ao cadastro, então a gente fez todo um trabalho junto aos estados e municípios para levantar os endereços, as categorias, começando a discutir como é que essas categorias se colocam, porque essa classificação, essa terminologia também é uma coisa que a gente precisa melhorar, mas feito um trabalho, e aí a área da Antônia tem feito isso, o Alan, e a gente